Vamos lá. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio. Estes que por fé vem bem dizer, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Oi, gente, bem-vindos ao Palavra e Canto 43. A gente começou ouvindo Ajuntamento com esses três ícones da nossa música evangélica popular brasileira: João Alexandre, Nelson Bomilcar e Jorge Camargo. Eles cantam Ajuntamento, uma música no qual se pede que o Espírito Santo de Deus venha abençoar aquele ajuntamento, aquele começo de igreja nascente, e ouvir os nossos louvores, as nossas súplicas, os nossos anseios. Esse é o motivo principal pelo qual a igreja se une. Sejam em grandes catedrais, sejam em pequenas comunidades, seja espalhada em lugares diferentes, como a gente tem feito durante esse período no Brasil, a ideia é que o Espírito Santo venha, sopre sobre nós seu vento, para que a gente seja realmente uma comunidade cristã. A gente vai ouvir uma outra música com João Alexandre e Nelson Bomilcar, só que dessa vez com Guilherme Kerr. Eles vão cantar uma música chamada Barnabé, porque há uma conexão entre os dois temas. No primeiro, a gente pede que o Espírito venha e abençoe a comunidade. No segundo, a gente sai para servir, porque não é correto a gente passar bem, e o outro caristia. Barnabé fala de pastores de alma, de auxílio perante a pobreza, de abrigo, de consolo, de conforto para as pessoas que precisam. E essa talvez seja a finalidade principal da igreja. Então, depois de Ajuntamento, vamos ouvir Barnabé. Bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia,
ciência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Muito legal, né? O Guilherme Kerr, aquele de óculos, escreveu uma música chamada Unidade na Diversidade. A gente vai ouvir ele agora falando um pouquinho do que motivou, do que inspirou ele a fazer essa música, e depois a gente vai ouvir Vinícius Cavalieri e Carlos Sá, pai e filho, cantando essa música. Na verdade, quando a gente lembra dessa ideia da unidade na diversidade, a gente está lembrando da igreja no seu princípio, quando ela ainda é uma comunidade pura, estava começando seus primeiros passos. Talvez, infelizmente, um pouco diferente da igreja que a gente vê hoje. Vamos então ouvir o Guilherme Kerr falando da música e logo depois o Vinícius cantando com seu pai, Unidade na Diversidade. Essa aqui também foi feita com o Jorge Heder. Essa música aqui, para mim, é uma das mais sublimes que ele já fez. E ele saiu cantando. Enquanto ele cantava, nós estávamos estudando o livro de Atos e pregando na igreja o livro de Atos, e imediatamente veio essa sensação da igreja no começo, da igreja que a gente chama a igreja primitiva, mas a igreja no começo, na sua incepção, e vivendo daquela maneira tão linda, que não era uma preocupação tão grande com liturgia, com culto, com forma, com programa, mas era uma preocupação com a presença de Jesus, era uma preocupação com a palavra apostólica, que era o fundamento daquilo que eles estavam vivendo, uma preocupação com partir o pão, com repartir os seus bens, com viver em harmonia, em singeleza. A Bíblia diz assim, em singeleza de coração. E diz assim, que eles caíam na graça do povo, e o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Não é maravilhoso? Eu ouço isso, eu leio isso, às vezes eu falo assim, gente, esse aqui é o programa evangelístico da igreja de Atos. Você vive uma vida linda, amorosa, cheia da presença de Jesus, do poder do Espírito. As pessoas de fora, você cai na graça. Sabe o que é ser uma igreja simpática? Uma igreja, quando você fala, você é cristão, os outros abrem um sorriso e falam, puxa, que beleza, eu queria ser como você. É lindo o jeito que vocês vivem. Eu não sei o que deu na gente, que a gente conseguiu se tornar uma igreja antipática, né? Dói o meu coração quando eu vejo a gente mordendo e criticando um ao outro por besteira. Se for coisa que tem fundamento, que vá. Mesmo assim, a gente devia ter outras maneiras de criticar os fundamentos uns dos outros. Mas por besteira, a gente está se enfeiando. Da multidão dos que creram, era só o coração, e
a simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Queria mudar um pouquinho agora o rumo da conversa, porque eu ouvi uma mensagem gravada por Leonardo Gonçalves, um cantor muito famoso da Igreja Adventista, numa música chamada Messias. Ele faz uma espécie de uma declamação de um poema no qual ele lamenta a situação que a igreja está passando. Essa unidade na diversidade desapareceu. A igreja está dividida porque a sociedade dividida fez com que a igreja se dividisse também. E ele fala da tristeza de estar vendo isso acontecer hoje na comunidade dele, ele se separando de pessoas que ele amava, de pessoas com as quais ele havia trabalhado, servido durante muito tempo. Eu me identifiquei muito com a mensagem dele e eu queria compartilhá-las com vocês agora. Vamos ver então Leonardo Gonçalves com esse belo poema sobre a divisão no corpo de Cristo, a falta da unidade na diversidade. A real é que eu estou triste. A gente não está com raiva, a gente está triste. Lugares onde tivemos experiências incríveis, pessoas com quem tivemos experiências incríveis, se voltaram contra a gente, questionam a nossa fé, dizem que nós não somos cristãos e falam da gente como se não nos conhecessem, como se já não tivessem partido o pão juntos incontáveis vezes e por anos. E tudo isso por causa de política. Por causa de um falso plano moral promovido pelos donos de igrejas que tiveram o perdão de uma dívida de 1,4 bilhões de reais decretada pelo presidente da República. Alguém, aliás, que com quase 700 mil mortos não foi capaz de uma palavra de solidariedade, um mínimo de empatia, um olhar sequer de misericórdia ou compaixão. E a gente é que não é cristão? Tá bom. Só que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. A gente ama a Bíblia, a gente ama cantarinos, ama congregar e a gente tem fome e sede de justiça, se alegra com quem se alegra e chora com os que choram. E o que a gente mais quer é o reino de Deus. Sabe aquele que Jesus disse que já tinha chegado há 2000 anos atrás? Um reino onde todos têm lugar à mesa. Seguimos uma longa tradição de cristãos, Martin Luther King, Bonhoeffer, Rosa Parks, Desmond Tutu, Dom Helder Câmara, Elsa Tames. E a gente pode até não ser a maioria, mas não somos uma exceção à regra, e muito menos uma anomalia. E somos muitos, uma multidão que não se pode contar. E nós viemos para ficar. Eu acho que qualquer um de nós se identifica com isso que o Leonardo Gonçalves descreveu, né? Essa divisão, esse sofrimento, essa tristeza pelo corte no corpo de Cristo. Eu acho que todos nós estamos vivendo, qualquer que seja a comunidade católica, evangélica, pentecostal, tradicional, existe um racha no corpo de Cristo. O pastor Antônio Carlos compartilhou essa semana pela internet uma mensagem, uma palavra muito curta, mas muito sábia, tentando explicar por que a igreja está assim dividida. E eu queria então compartilhar essa mensagem com vocês. Alguns podem dizer, novamente falando de política, mas na verdade a gente não quer falar de política, a gente quer falar dos efeitos de uma determinada política na vida da igreja. Vamos ouvir o pastor Antônio Carlos, e eu posso adiantar, antes de vocês ouvirem, eu concordo totalmente com o que ele está falando. Pastor Antônio Carlos. O Evangelho está sob a custódia da igreja. O que eu quero dizer com isso? Essa mensagem que encanta, arrebata, comunica perdão, oferece sentido à nossa existência, nos faz conceber Deus como um ser amável a ponto de nos ensinar a chamá-lo de Pai. Foi entregue por Deus à sua igreja, a fim de que essa preserve o seu conteúdo e o comunique ao mundo. Deus quer se tornar conhecido por meio da igreja aqueles que carecem de redenção. Agora, para tal, é de fundamental importância que no comportamento da igreja o mundo encontre coerência, de modo que não haja nada na vida dos cristãos que cause escândalo àqueles que não conhecem a Cristo, porque, caso contrário, esses
não ouvirão a igreja. Isso foi ensinado pelo próprio Cristo, quando ele diz que se o sal perde o sabor, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, há um testemunho individual que nós devemos dar. Uma vida de amor é a principal apologética, defesa da fé e recomendação do Evangelho que você e eu, que somos cristãos, podemos fazer. Agora, em conexão a isso, há o testemunho comunitário. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então os cristãos devem se amar de uma forma tão ardente, esse amor deve ser tão real, tão presente na comunhão da igreja, que os que estão do lado de fora serão levados a dizer: veja, eles se tratam como irmãos. Deus só pode estar no meio deles, porque, caso contrário, eles não viveriam uma vida tão bela. Esse é o nosso chamado. Preservar e proclamar o conteúdo do Evangelho, viver em santidade e darmos ao mundo uma evidência sociológica da realidade da nossa fé, de modo que o mundo veja as consequências práticas, comunitárias, nos nossos relacionamentos interpessoais, da presença do Evangelho em nossa vida. O bolsonarismo evangélico destruiu tudo isso. Em primeiro lugar, ele associou o Evangelho ao ideário bolsonarista. Fez, portanto, com que aquilo que o Evangelho repudia veementemente fosse visto como corolário do Evangelho. O Evangelho foi usado para servir de fundamento para um projeto de poder político abominável para a fé cristã. E isso causou escândalo no país inteiro. Milhões de brasileiros que são objeto do amor divino passaram a ter horror, a sentir náusea diante de um cristão como você e como eu. Não se imaginarem mais dentro de uma igreja. E isso em razão dessa aliança, desse apoio público, e que não veio acompanhado, nesses últimos 5 anos, de nenhuma ressalva, nenhum arrependimento, nenhuma crítica às ideias e ao comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. E como se não bastasse tudo isso, os evangélicos bolsonaristas introduziram Bolsonaro nos cultos, o bolsonarismo na vida da igreja, dividindo o corpo de Cristo. Porque milhões de evangélicos abominam o bolsonarismo. E não poucos pastores e líderes, só para você ter uma ideia, no primeiro turno das eleições de 2018, Bolsonaro teve 73% dos votos dos evangélicos. Isso causou um racha na igreja. Então, não votar em Bolsonaro nessa eleição é um protesto contra tamanha iniquidade, contra esse atentado que evangélicos bolsonaristas cometeram contra a glória do Evangelho, o testemunho de vida cristão e a unidade da igreja. Eu sei que nem todo mundo vai concordar com o que o Antônio Carlos falou, porque algumas pessoas que têm uma posição política diferente não vão aceitar que essa crítica seja verdadeira. É um direito. Na verdade, nesse clima de ódio que a gente está vivendo, é muito difícil encontrar uma mensagem cristã que expresse a sua opinião de forma respeitosa. Eu queria então dar uma lição para a igreja cristã, compartilhando para vocês um texto que foi gravado, publicado recentemente, por um grupo de pessoas que têm uma espiritualidade não cristã. Eles se manifestam
diante de um contexto político no qual a gente está vivendo, de forma muito firme, muito convicta do que eles creem, mas profundamente respeitosa, profundamente educada. A Bíblia diz que se os homens não pregarem, as pedras clamarão. A gente pode dizer que se a igreja está deixando de pregar como deve, virão pessoas de fora da igreja e darão uma lição para a igreja de como ela deve se comportar. Vamos ouvir essa mensagem desses irmãos de diversas espiritualidades diferentes da nossa e vamos ver se eles não falam, mesmo que a gente discorde do conteúdo, de uma forma que a gente deveria estar falando também. Vamos ouvir essa mensagem. Tudo na vida é um posicionamento, uma crença, um caminho, um silêncio, uma isenção, uma palavra, uma atitude. E todo posicionamento pode ser feito com respeito, maturidade e amor. Nosso compromisso é com a verdade, não com a vaidade. Abandonamos há muito a pretensão de agradar a todos. Um dia pensei que eu seria a mudança que quero ver no mundo, mas o mundo seguiu sendo diferente do que eu agora era. Entendi que minhas mudanças não bastam, que a mudança acontece na construção coletiva. Exercer a nossa cidadania com consciência não tem nada a ver com julgar, mas sim com a nossa capacidade de discernir e buscar aquilo que está em sintonia com os valores em que acreditamos. Viver uma espiritualidade não significa viver uma bolha isolada, e sim fazer aquilo que é necessário em prol do bem coletivo e da unidade. E isso envolve sim um posicionamento político. Aliás, tudo tem um posicionamento político por trás. As nossas escolhas, os nossos engajamentos, as nossas participações conscientes ou inconscientes, as nossas omissões também têm um posicionamento político por trás. Pelo amor à vida, pela conscientização das novas gerações, pela fraternidade, pela diversidade, pela ciência, pelas artes, pelo meio ambiente, pelos povos originários, pela ética nas relações, pela paz mental e espiritual do Brasil, pela paz plural. E a gente também acredita que amar não é só agradar ou ser conivente, passivo e suave. Amor é dinamismo, amor é conhecimento. E assim como Yogananda nos diz que a gente tem que buscar ser mais suaves do que flores, mas mais fortes do que trovões quando os princípios estiverem em jogo. Acreditamos que consciência política se forma com educação, coerência e cidadania, não com supostas revelações metafísicas ditadas a escolhidos especiais ou delírios messiânicos. Assim, gostaríamos de nos posicionar publicamente e declarando que não apoiamos o governo atual, simplesmente porque entendemos que é impossível realizar o trabalho que realizamos a favor da espiritualidade, do amor, do autoconhecimento, da educação, da paz, da natureza e dos valores humanos e manter a coerência enquanto aceitamos o quadro atual. Enquanto nos calamos diante desse cenário que parece para todos nós tenebroso. Não viemos aqui fomentar dualidades, polarizações ou intrigas, mas quando a vida é o nosso valor máximo, não apoiar. Quando os fatores que sustentam a sua dignidade estão em jogo, não é uma opção e não é apenas um direito, mas é um dever. O maior problema, talvez, não é nem o apoio ao quadro atual, mas o silêncio daqueles e daquelas que poderiam estar fazendo algo para alertar sobre seus perigos e abusos, mas não o fazem, seja por timidez, vergonha ou intimidação, mas temos nos posicionado e também viemos aqui para mudar isso. Também não apoiamos a censura psicológica vinda do medo de se expressar, manifestada violentamente todos os dias, pelo julgamento, pela ignorância, pela agressão, sutil ou explícita. Algo que trabalha para a paz, para o bem coletivo e para a vida, não faz você sentir medo quando coloca seu questionamento ou discordância. Principalmente quando você faz com respeito e dignidade em prol de um bem comum e coletivo, tanto para as maiorias quanto para as minorias. Algo que trabalha pela paz, não domina pelo medo.
pelo grito, pela ofensa, pela ironia, pela calúnia. Não manipula pela agressão. Não exclui pelo cancelamento banalizado. E tantas outras formas de violência que estão nos impedindo de olhar o mundo com mais empatia. Infelizmente, os desequilíbrios que estão sendo causados pelo governo atual já ultrapassaram quaisquer segregações ideológicas, partidárias ou de mera opinião. Estamos adentrando um âmbito muito delicado do posicionamento moral. Eu tô aqui não para falar contra ou a favor de um ser humano. Eu tô aqui para falar de um princípio da valorização da vida acima de tudo. A prioridade máxima da vida é a vida mesmo. Não significa também, necessariamente, militar junto a alguma oposição no espectro político ou ainda defender algum partido ou candidato, mas sim ser a favor do bom senso, do respeito e da dignidade. A gente acredita que nós somos microcosmos. A busca dessa interioridade, a busca dessa sabedoria é também a busca de relacionar-se de maneira mais ativa, mais compassiva, mais amorosa e mais sábia com o mundo ao nosso redor. Entendemos que um governo não se resume a uma expressão pragmática pontual, mas também funciona como um paradigma consciencial, exemplo, uma energia, uma mentalidade que preside a nação e a conduz, gerando para ela um padrão de realidade que ressoa com a energia, as ideias, os valores e o comportamento endossados. Acreditamos que ter um caminho espiritual não nos isenta da nossa responsabilidade humana. Forma que a gente acredita que de jeito nenhum ser um buscador espiritual nos isenta de participar ativa e lucidamente da nossa sociedade. E é por isso que nesse momento histórico que a gente vive, temos um dever moral de se posicionar e transformar esse silêncio num verbo coletivo, num verbo criativo. Que não apenas podemos, como devemos, sim, nos posicionar. Somos contra o atual governo. Somos contra o governo atual. Somos contra o governo atual. Somos contra o atual governo. Somos contra o governo atual. 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 Somos contra o atual governo. Assim somos contra o governo atual. Eu sou contra esse governo. Persegue tudo que é caro, tudo que é especial, querido e amoroso por todos os mestres de todos os caminhos aparecidos na humanidade. Pois sou a favor da vida, dos valores e das virtudes. Pois sou a favor da diversidade, da pluralidade, do respeito amplo, do amor e não do ódio. Sou a favor da vida. Eu sou a favor do direito à esperança. Pois sou a favor da vida, da preservação do meio ambiente, da natureza, das mulheres e de todos os seres vivos. Pois eu sou a favor da vida, das pluralidades culturais que habitam em nosso país, a favor da diversidade, dos povos originários, da preservação da mãe natureza, do meio ambiente e de todos os seres vivos. Eu acredito no caminho da não violência, acredito no caminho da cooperação, da empatia, do amor. Pois sou a favor da liberdade de expressão e o direito de ser e amar livremente. Pois sou a favor da diversidade religiosa. Porque eu sou a favor da preservação do meio ambiente. Sendo a favor do conhecimento, sendo a favor da ciência, sendo a favor da vida, sendo a favor da discussão e do diálogo que floresçam a partir de oposição de ideias, mas a oposição de ideias respeitosas. Somos a favor da vida e contra o negacionismo. Porque eu sou a favor da cortesia em relação às pessoas e à vida, da gentileza, da polidez e do trato com as palavras na hora de se expressar.
Sou a favor do respeito à vida e de toda a dignidade que a envolve, assim como também sou a favor do respeito ao luto e de toda a dignidade que ele merece. Sou a favor de que quando os meus netos estudarem história na escola, eles não sintam vergonha do avô deles, mas orgulho, o orgulho positivado e honesto, por ele não ter se calado ou se esconder na hipocrisia de uma falsa bondade. Porque quando esse dia chegar, e vai chegar, a história não estará mais maculada pelos mesmos fanatismos, fundamentalismos e fascinação que iludem e encobrem os nossos dias. Ela será límpida e clara, além de óbvia, pela paz dos nossos dias. Responsabilidade humana. Entendi que minhas mudanças não bastam, que a mudança acontece na construção coletiva. É isso, gente. Hoje é o último domingo antes das eleições para presidente, né? As eleições vão ser semana que vem, quando a gente estiver postando Palavra e Canto número 44, as eleições já vão estar encerradas. Então eu queria deixar essa mensagem de que, por mais que você tenha opinião diferente do seu irmão, por mais que você tenha opinião contrária em relação à opção preferencial política dele para um lado ou para o outro, ser respeitoso como esses irmãos foram é um alvo que a gente precisa ter na nossa vida. É um exemplo que a gente deve seguir. E eu acho que a igreja cristã está um pouco passando vergonha. A gente vê pessoas de fora da igreja se comportando como nós deveríamos nos comportar, e a gente vê o nosso comportamento muito parecido com aqueles que a gente acusa de ser o comportamento das pessoas que não têm fé, não creem no amor como a gente crê. Vamos terminar ouvindo novamente Leonardo Gonçalves. Se você ouvir a música que eu vou colocar agora, é porque a gente não teve problema com direitos autorais. Se tiver algum problema, a gente vai colocar outra. Mas é uma música em que o Leonardo Gonçalves, aquele adventista que falou agora há pouco, canta uma música chamada Eu Acredito. E, de certa forma, a gente espera que a partir da semana que vem, superada essa tensão política que a gente está vivendo, a gente possa voltar a viver em harmonia, em união, em comunhão, em fé, compartilhando a nossa fé, socorrendo as pessoas como Barnabé fazia, sendo fonte de consolo e abrigo e deixando para trás todas essas coisas que nos têm divididos nos últimos anos, especialmente nos últimos meses aqui no nosso Brasil. Vamos ouvir Leonardo Gonçalves cantando Eu Acredito, e se Deus quiser, semana que vem a gente se encontra novamente com Palavra e Canto número 44. Obrigado por você ter assistido. Se você puder, se inscreve no canal, divulga o link, como a gente fala sempre, e vamos aproveitar o nosso branco para viver em paz, porque esse é o chamado para o qual Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, nos faz e nos leva a viver. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não seja um hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti.
acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Fala aí galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei, é um joinha que está aqui embaixo, e também de se inscrever no canal, assim você recebe uma notificação sempre que a gente lançar um vídeo novo. E aqui do lado tem 2 outros vídeos, os nossos últimos vídeos, então se você não assistiu algum deles, só clicar aqui e assistir, e aqui no cantinho tem minhas redes sociais, então se você não tem alguma delas, é só me seguir lá e é isso aí. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e falou!